Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das nossa série Conversas. E hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre desenho, né? Muita gente pediu, tem alguns shorts, tem 2 shorts que falam sobre perspectiva, a técnica da perspectiva pela malha, mas várias pessoas pediram para a gente falar um pouquinho com mais calma, explicar um pouquinho melhor essa questão do desenho, da proporção, da técnica. E até o desenho à mão, né? Uma coisa que você fala, mas para que desenhar à mão? Hoje eu tenho vários softwares, eu não preciso desenhar à mão. Sim, eu tenho vários softwares que nos ajudam demais, demasiadamente, mas várias vezes a gente precisa ter esse registro à mão, eu preciso ter a relação, a condição, vamos dizer assim, né? Eu preciso ter o conhecimento de uma forma mais expressiva de, assim, eu tenho uma ideia que precisa ser colocada ali naquele momento, dentro de um espectro de uma reunião, alguma coisa assim, e por isso você ter essa relação, né, de treino, de proporção com a malha pode ajudar bastante. E não só isso, né, pode ser até por hobby, por gosto, tem uma série de questões aí que a gente pode buscar. Desenhar à mão é sempre muito legal. E para quem já gosta, vai gostar mais ainda. E para quem está querendo aí, falar assim, ah, eu queria saber desenhar, mas eu não sei, eu não tenho dom. Ó, esquece, tá? Desenho é técnica, e técnica é habilidade, habilidade é treino. Então, é fazer e refazer, fazer e refazer, que com certeza você chega lá, tá? Então, aí a perspectiva, né? A gente tem perspectivas com 1 ponto de fuga, com 2 pontos de fuga e mais, porque a gente pode ter os pontos auxiliares. Mas começando pelo básico, né? Só como a título de curiosidade, para os que não sabem, a perspectiva ela até uma técnica desenvolvida no Renascimento. Os primeiros registros desse tipo de desenho tridimensional são feitos pelo Filippo Brunelleschi, que é responsável pela cúpula da Capela Santa Maria del Fiore, em Florença, tá? Então é uma dos grandes ícones aí do início do Renascimento, mas ela ficou amplamente difundida, principalmente por Leonardo da Vinci. E uma das obras mais icônicas em relação a isso é a Santa Ceia, onde o Da Vinci posiciona o ponto de fuga exatamente, né, no rosto ali de Jesus Cristo, tá? Então, só dentro dessa contextualização, só para vocês entenderem, né, a gente vem para cá. O que eles vão, né, o que é essa técnica, o que eles desenvolveram e tudo mais. Primeiro, entender que eu tenho esses 2 elementos básicos, linha terra, linha do horizonte. Linha do horizonte nada mais é do que a linha do nosso olhar, tá? É a altura média, né, dos nossos olhos. Então, essa altura, a gente coloca 1,50. Se você quer um ângulo um pouco mais alto, você pode jogar isso um pouco para 1,80. Mas na média, em 1,50, 1,60, 1,80, depende muito do teu espaço. Quando a gente vai trabalhar, você vai fazer uma perspectiva interna e você tem um pé direito que é muito alto, é sempre interessante você aumentar, né? Levar essa linha do horizonte para cima, para diminuir a distorção desses elementos internos. No caso da perspectiva de um ponto de fuga, eu tenho o plano, né? Esse plano é o que a gente chama de verdadeira grandeza, que é o plano onde você vai ter as relações de medida exata, por isso que é verdadeira grandeza, tá? Então a gente assume que neste local eu tenho as medidas reais. Então, se uma hora que você vai construir, esse local é o local que você vai colocar com medidas, se for o caso. O ponto de fuga, que geralmente fica no meio, e desse ponto de fuga eu vou colocar os meus vértices, tá? Então, aqui estão os vértices. Eu já abri, né? Se vocês observarem, eu já tenho 3 paredes, piso e teto dentro dessa lógica. Então, aqui, para a gente ver um pouco melhor na prática, essa é uma malha pronta, mas como é que eu construí essa malha?
plano de fundo lá, verdadeira grandeza. Vou lá, vou medir na régua, no escalímetro, na escala se que eu quiser, não tem problema nenhum, como vocês quiserem. Depois, né, da linha terra, eu vou marcar. Aqui, por ser uma perspectiva interna, eu estou sugerindo fazer de meio metro, de 50 em 50 centímetros. Por quê? Porque ela é a minha guia depois de proporção de todo o mobiliário. Então, 50 centímetros é uma medida boa. Agora, não, eu não vou fazer interno, eu vou fazer externo. Essa malha ela pode ser maior, tá? Você pode deixá-la de 1 em 1 metro. Vai depender do tipo de objeto que você vai desenhar. Mas o importante é que você tenha essa marcação, porque essa marcação ela que vai te dar aí, né, toda a relação de proporção dessa perspectiva. Depois, lá no vértice, eu também meço esses 50 centímetros, lá na pontinha. Por quê? Porque eu preciso fazer a transferência desses coisas, desse valor de 50 para esse eixo também, tá? E a gente faz essa transferência pelos quase 45 graus, vai jogando aí, ó, diagonal e vai chegando, tá? E as linhas paralelas, né? Aí eu venho traçando as linhas paralelas. Criei o meu grid. Com esse grid criado, o que acontece? Eu começo a desenhar no piso os meus objetos. Então, e por isso, né, da importância de você ter a sua malha de acordo com o tipo de objeto que você quer desenhar. Se nessa malha eu quisesse desenhar uma rua, uma cidade, provavelmente o que ia acontecer? Essa marcação de piso, ela estaria numa dimensão de 5 por 5, alguma coisa assim, tá? Então, eu marco o meu volume, o meu objeto, o que quer que seja, de acordo com a planta que eu tenho. Pego, subo os vértices, né, verticais. Subam sempre muito claros, tá? Não, e, assim, sempre não façam direto na malha, para vocês não se confundirem. Joga sempre uma outra folha por cima. Subi, fui lá atrás. Lembra que a gente falou que o único lugar que a gente está assumindo onde eu tenho a real dimensão é o plano de fundo, a minha verdadeira grandeza. Então, eu tenho que sempre buscar lá atrás. Eu vou marcar a altura lá atrás. Marquei a altura lá atrás, venho pelo ponto de fuga e traço aqui na parede lateral. Da parede lateral, eu faço a mesma coisa com o objeto. Eu vou levar o objeto na parede, até a parede, para subir essa linha perpendicular, tá? Cruzou, onde cruzou as linhas ali, isso é a minha altura. Proporcionalmente dentro da todas as relações do que? Pô, mas que trabalheira, tal. Parece, no começo parece muito chato, muito difícil, mas depois que você pega a prática, isso fica muito intuitivo, tá? E isso é importante por quê? Porque existe uma questão visual aí, né? Você tem uma distorção visual que a gente tem que buscar representar. Então, é um tipo de perspectiva que ela é bem próxima da forma que a gente enxerga, né? Pela distorção visual. Quanto mais próximo o objeto, maior ele nos parece. Quanto mais afastado, menor eles nos parecem. Então, essa é a lógica que está sendo aplicada aqui. A partir disso, eu só fecho o meu objeto. Então, aqui eu tenho o cubo bruto, tá? Esse cubo pode virar uma poltrona, pode virar um sofá, sempre pela mesma lógica. Você vai desenhando agora e vai modelando esse cara, tá? Aqui, para vocês entenderem, né, um exemplo de uma perspectiva, uma sala. Tá vendo que eu tenho aí, né, projeções das paredes. Então, eu peguei a planta, eu desenhei ela toda no piso e algumas paredes. Depois eu eliminei, eu deixei elas aí tracejadas, né, para poder mostrar o que está no fundo. Eu tenho a varanda, que o que eu fiz? Eu estendi para trás. Então, eu peguei aquela relação da transposição ali dos 45 graus e continuei para trás da verdadeira grandeza, para criar essa varanda que está aí.
Fora isso, né, a marcação, então assim, ó, todos os objetos, eles são demarcados no chão mesmo, eles precisam ser, porque é a forma mais fácil de você fazer e mais rápida. E com isso, né, eu começo a fazer as limitações, começo a fazer o meu desenho, o modelo, tudo certinho, e tenho aí a minha perspectiva, tenho o meu desenho representado de forma condicional, né, a como realmente a gente enxerga. Aqui um outro exemplo. Esse exemplo também, apesar de não parecer, ele é uma perspectiva de um ponto de fuga, porém ele tem vários pontos auxiliares, por conta das mesas que estão fora da, é, do eixo, né? Elas estão em diagonal. Então, para cada mesa dessa, foi feito um ponto complementar nessa perspectiva. Tá? Ah, mas eu só posso fazer assim? Não, eu posso fazer 2 pontos de fuga também. O que são os 2 pontos de fuga? Eu não vou ter um plano, eu não vou estar olhando para um plano chapado de frente, tá? Eu vou estar olhando um vértice. Então, continua a mesma coisa. Eu tenho a linha do horizonte, a linha terra, tenho os pontos de fuga, que agora eu tenho 2 que vão para as extremidades. E aí eu tenho um vértice. Então, ao invés de ter um plano, né, como verdadeira grandeza, agora eu tenho um vértice, tá? E esse vértice, ele vai também fazer esse mesmo papel. O que é importante nesse momento? Só buscar a relação de quem abre para qual lado. Então, você percebe que o ponto da esquerda está gerando a parede do lado direito, tá? O ponto da direita gera a parede do esquerdo. Então, é sempre cruzado, tá? Essas relações, tá? Isso é importante para a gente poder ter a malha dessa forma também. Aí, com isso, mesma coisa, né? O vértice, a transferência, que agora eu tenho que fazer dos 2 lados. Antes, né, de um ponto de fuga, como eu estava com um plano de fundo, eu conseguia marcar diretamente, agora não. Agora eu tenho que fazer a transferência pelo vértice dos 2 lados, tá? E aí, toda a marcação da minha malha acontece pelos pontos de fuga. Eu não tenho mais nada vertical ou paralelo, né, diretamente. Não tenho nenhuma paralela. Marquei no piso a projeção, subi os vértices, então da mesma forma. Busquei a altura, onde é que eu posso medir, que nesse caso é só lá atrás nesse vértice. Joguei para a lateral, então fui lá no ponto de fuga, joguei para a lateral. Joguei a minha projeção do objeto para trás. Subi, achei minha altura. Aquela altura que está ali, cruzou, trouxe pelo ponto de fuga, tá? Trouxe pelo ponto de fuga, consigo fechar o meu objeto. E da mesma forma, a partir daqui, você vai modelando, não tem problema nenhum. Nesse caso, eu trouxe, né, para mostrar que tanto é possível fazer interno e externo, eu trouxe uma perspectiva de uma residência, de uma casa, de uma fachada. Então, vocês percebem, né, a malha, inclusive a proporção da transferência pelos 45 graus ainda está marcado aqui. A verdadeira grandeza está neste vértice aqui, nesse caso, tá? Aqui atrás eu tenho a extensão dessa malha, então eu fui estendendo essa malha e o resultado final. Então, tanto faz ser interno ou externo, é possível fazer as 2 formas, tá? Dica importantíssima, né? Nunca desenhe em cima da malha que você fez. Geralmente, o que eu tenho? Eu já tenho umas 3, 4 malhas prontas, que aí eu só jogo uma folha, um papel manteiga, por cima tem que ser uma folha translúcida, e desenho por cima, tá? Isso é super importante. Por quê? Porque o mais trabalhoso é a malha. É o que é mais chato de fazer é a malha. Mas a malha você não precisa fazer toda hora.
Então, você tendo algumas malhas, você consegue. Outra coisa legal né, você pode fazer esse desenho todo com régua, mas quanto mais você treinar, mais você vai se libertando dos instrumentos e você consegue chegar nessa relação. Por quê? Porque você está treinando o teu olho na proporção, você está treinando a sua mão no traço. Então, a ideia é que você, com o tempo, você cada vez mais vai conseguindo fazer esses desenhos à mão livre, sem precisar de tantos instrumentos. É isso. Compartilha, comenta, deixa seu like, ajuda a gente aqui no canal. Não esquece de se inscrever para você poder receber aí as comunicações de quando a gente está colocando esses conteúdos. A gente tem conteúdos de várias formas, a gente tem conteúdos que a gente fala sobre metodologia de projeto, sobre gestão de projeto, sobre projetos em si, né? Sobre os desafios aí dos pequenos espaços e também a gente fala um pouco sobre cidade. Então, assim, comenta, fala o que você gostaria de ver aqui no canal e não esquece de se inscrever e até o próximo.